Olá pessoal, hoje nós vamos falar do transporte fluvial em Bangkok. É uma cidade com muitos canais e que também tem um rio, o Chao Phraya, e tanto os canais quanto o rio servem também ao propósito de transporte. Então vamos falar das duas coisas, gravamos vídeo fazendo as duas coisas. A gente vai começar primeiro pelo canal, já temos uma imagem aí, e depois registrar uma viagem pelo rio. Bom, no canal a gente começou em Bangkok e foi até a região de Phetchaburi e Asok, que dá quase 10 quilômetros apenas por canais, numa única viagem que começou num pier como esse. Esse foi o pier que eu desci, mas o que eu entrei no barco também é praticamente igual. Foi esse barco aí que eu viajei. Essa viagem ela custou 20 baht, que dá mais ou menos R$ 3,50. Então é um aproveitamento excelente, sai bastante barato pela distância que nós percorremos. E os canais eles são assim relativamente estreitos, dá para passar um barco em cada sentido, nós cruzamos com outros barcos ao longo do caminho. E é bem interessante, é veloz, mas não é tão agradável assim, primeiro porque o barco era bastante barulhento, tinha uma vibração, uma trepidação muito grande e ainda por cima, como se vê aí, sobe essa fumaça preta quando ele para. Na verdade a fumaça ela tá o tempo todo, só que quando o barco está em movimento a gente não percebe. E quando ele reduz a velocidade para poder parar, você sente um pouco mais a fumaça e flagra também essa moto andando aí num lugar que deveria ser de pedestres, mas isso é um parêntese muito comum em Bangkok e outras cidades asiáticas. Então, apesar desses problemas que a viagem apresenta, a questão da fumaça, da trepidação, do barulho, é uma viagem muito rápida, como se vê, o barco ele encosta por instantes apenas em cada pier e já avança. Não pega engarrafamento, não pega sinal de trânsito, então é um dinheiro muito bem pago. 20 baht é inclusive menos do que a tarifa do metrô. O metrô de Bangkok, pelo menos o BTS, que é o Skytrain, ele tem uma tarifa variável, mas a mais barata é de 27 baht. Então, como se vê, o barco ele compensa bastante no aspecto do custo-benefício. Bom, vamos agora falar do rio. Essa é a estação Sapang Taksin, do BTS, acabamos de falar do Skytrain, do metrô, pois então, essa é uma estação de metrô. E eu comecei a parte nesse local porque ele é a principal maneira de acessar o pier de Satong, que é um dos piers mais importantes do rio Chao Phraya, onde param várias linhas de barco. Esses barcos que trafegam no rio Chao Phraya, ao contrário dos canais, que é uma navegação mais simples, eles possuem várias bandeiras. Então no rio Chao Phraya você tem que ficar atento, porque existem várias linhas, cada linha tem uma bandeira diferente e cada bandeira tem também um preço diferente e é um tipo de barco um pouco diferente ou muito diferente. Existem linhas que são mais turísticas, como por exemplo da bandeira azul, e existe a bandeira laranja, que é o barco mais simples, é o que para em mais piers e é também o mais barato. Aí já estamos vendo na imagem o pier de Satong, a distância, vamos nos aproximar aí, claro, evidentemente. É onde a nossa viagem de barco começa. E é isso, eu sempre optava por pegar o barco mais barato quando era possível. O laranja não para em todos os piers, mas para na maioria. Tem também o amarelo, que é praticamente o mesmo preço, é muito barato. O laranja são 16 baht, que dá R$ 3 talvez, aproximadamente. E o amarelo era ligeiramente mais caro, era 21 baht, se não me engano. Então, é uma maneira também muito legal de se deslocar pela cidade, além dos canais, é pelo próprio rio. Aí temos o barco que nós pegamos, esse é o barco mais simples, é o que as pessoas comuns, digamos assim, viajam, mas está aberto também, evidentemente, para os turistas. Eles tentam te vender um bilhete mais caro para você pegar o barco turístico, mas é só você informar qual é a bandeira que você quer e você compra a passagem correspondente, baratinho, sem problema nenhum. Pois muito bem, esse é o rio Chao Phraya, pelo qual estamos viajando agora. E existem muitas construções grandes ao longo do rio, mas também outras mais simples, Bangkok é cidade diversa que é. Tem de tudo, tem todo tipo de barco, tem todo tipo de construção, é uma viagem muito agradável, se o tempo estiver bom, evidentemente.
Dá para ver bastante coisa legal passando pelo rio e também nas margens. O barco ele também é um pouco barulhento, mas não tanto quanto aquele que navega pelos canais. Existe uma série de barcos que trafegam pelo rio e são muito diferentes entre si. Alguns deles são de hotéis, são barcos que são mantidos por hotéis e servem aos hóspedes e fazem a conexão dos hotéis com alguns piers específicos. Existem barcos como esse aí, esse que acabou de passar, um catamarã, que é justamente aquela linha turística da qual eu havia falado antes. Já passei também, já naveguei nesse outro tipo de embarcação, e também é bem interessante, tem a vantagem de ter ar-condicionado, coisa que os barcos comuns não têm. E se vê todo tipo de coisa pelo rio. Aí você vê a cobradora na imagem, ela vai verificando as passagens, às vezes se ocorrer de alguém não ter comprado a passagem antes, ela vai cobrando. E aí temos o Icon Siam. O Icon Siam, ele é o shopping mais luxuoso de que eu tenho conhecimento em Bangkok. É um shopping muito frequentado por turistas, olha só que luxo. E o Icon Siam, ele tem um pier específico. Ele tem um pier só para ele, onde os clientes do shopping, a maioria turistas, chegam e saem para curtir aí esse grande shopping, o Icon Siam. Pois muito bem, o barco já saiu. No rio, assim como nos canais, a parada também é rápida. Como se vê, não demora muito. No rio demora um pouco mais do que nos canais, imagino que também pela quantidade de passageiros que é maior, mas é realmente bastante ágil, tanto a viagem em si quanto as paradas que vão sendo realizadas ao longo do caminho. Saindo de uma margem para outra, esse trecho que é o mais curto da viagem, a gente já está chegando num outro pier. E é exatamente o pier de Sipraia. Lembrando que em tailandês, pessoal, o PH não tem som de F, certo? Então o praia é praia mesmo. Tanto o rio Chao Phraya, que tem o PH, quanto essa estação, esse pier de Sipraia, é praia mesmo, não é praia. É porque o PH em tailandês, ao contrário dos idiomas ocidentais, ele não tem som de F, tem som de P mesmo. E vamos lá, novamente no rio. Olha aí o catamarã passando. Tem vários catamarãs turísticos. Tem barcos com terraços, digamos assim, panorâmicos, com áreas panorâmicas em cima, justamente para facilitar a visibilidade do turista. Mas eu, principalmente, eu não vou dizer que só viajei, porque eu peguei uma vez o barco turístico, mas eu principalmente viajava nesses barquinhos mais comuns mesmo, de bandeira laranja ou amarela. Eu achava uma experiência mais autêntica, além de ser muito mais barato. Olha só esses barquinhos menores passando, é sempre uma curiosidade ver barcos assim com esse tipo de motor exposto. Não tive a oportunidade de viajar num deles, mas também são comuns no rio, às vezes transportando passageiros, mas principalmente cargas. E vamos chegando agora a uma próxima parada, que é o departamento marítimo, que tem uma espécie de templo, um pequeno templo na entrada, e bem diferente o seu aspecto, acaba sendo um pequeno ponto turístico por si só. Eu já passei por terra em frente a esse pier também e é bem interessante. E vamos lá, saindo de mais uma parada. Essa viagem ela não está completa, tá, pessoal? E por um motivo ou por outro, acabei não gravando 100% do trajeto.
mas dá para ter uma ideia de como funciona a viagem fluvial em Bangkok. E aí é exatamente o que eu falei antes sobre a área panorâmica. Esse tipo de barco eu não peguei, eu peguei um catamarã que não tinha essa área em cima, do tipo dos outros que passaram, mas como se vê, tem também, como eu havia dito, esse catamarã específico com a área em cima, que é bem bacana para quem quer fazer imagens, quem quer curtir realmente do ponto de vista turístico. Vale a pena navegar nesse catamarã pelo menos uma vez, para ter uma visibilidade melhor. Pois então, vamos nos aproximando de mais uma parada. E temos aí o pier de Ratchawong. Já embarquei através desse pier também. É um pier bastante movimentado. Já começa a ficar mais perto da área turística, onde tem o Wat Arun, o Wat Po, o Palácio Real, enfim. Mas não é o pier pelo qual você acessa essas áreas. Mais uma vista aí bacaníssima, bacanérrima desses barquinhos menores, pegam muita velocidade. Eu fui tentando apostar a corrida com ele com a câmera, mas logo perdi de vista, porque são barcos que andam numa velocidade maior do que os barcos de transporte regular pelo rio. Mas sempre um espetáculo ver os diferentes tipos de barcos que trafegam aí no Chao Phraya. É uma variedade muito maior do que tem nos canais. Os canais são barcos mais padronizados mesmo, embora tenham também desses barcos menores trafegando pelos canais. Mas no rio é sempre um espetáculo à parte. Tem barcaças de carga e outras embarcações de vários tipos. Bom, vamos nos aproximando, pessoal, do final desse vídeo. Eu desde já quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, deixarem suas impressões nos comentários. Já vou me adiantando a esse pedido. Esse vídeo tem uma edição mais simples. Acabou me dando um trabalho que eu não imaginava, então eu estou simplificando a narração, gravando num take só. Está saindo até um pouco confuso por conta disso. Mas enfim, passamos aí duas pontes, entre as várias que cortam o rio. E lá na frente a gente vê algumas construções de cunho um pouco mais turístico. Esse templo, né, quando tem Wat, é templo budista. Todo templo budista ele vai ter esse Wat no nome. Não me arrisco a pronunciar o restante do nome desse templo. E um pouco mais à frente, logo depois do fim desse vídeo, a área turística do rio, onde está o Wat Arun, o Wat Po, o pier de Rajini e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa viagem pelo rio Chao Phraya e também pelos canais, como vocês puderam ver. Beleza? Um abraço.